Que Deus abençoe o seu dia. Eu quero começar este comentário dizendo que nós não teremos este domingo a escola bíblica dominical com as suas classes em separado, porque teremos um evento especial em nossa igreja que começa hoje à noite e se estenderá até domingo. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. E o chamado EBOM, a Escola Bíblica de Obreiros e Membros. Então, por conta disso, nós não teremos a escola dominical, conforme eu disse, em suas salas, mas teremos sim um estudo sistemático da Palavra de Deus, e eu creio que Deus vai falar conosco poderosamente durante esses 3 dias. Mas o título da aula que vem é a lição 8, o governo humano, o início do governo humano, e tem alguns pontos interessantes nessa aula. Então eu farei uma junção na aula que vem desta aula e a aula número 9. E eu espero vocês não só este final de semana, mas no outro também. E com relação à lição número 8, Deus ele vai começar uma nova sociedade, e a ideia bíblica de que a autoridade foi ordenada por Deus é para garantir a ordem e o bom funcionamento dessa sociedade nova que estaria surgindo a partir de Noé e os seus descendentes. Então é uma aula ótima, é uma boa oportunidade para nós refletirmos sobre o governo atual ou sobre os governos atuais, se você for caminhar por essa linha. A revista Ensinador Cristão, ela comenta alguma coisa a respeito disso. Ela diz assim: essa é uma boa oportunidade para refletirmos sobre os governos atuais que flertam com a ditadura, com a falta de interesse de desenvolver a educação da nação e a prioridade de proteger o cidadão com estratégias de segurança pública. É um comentário da revista Ensinador Cristão. Então, se você for trabalhar esse aspecto, fica aí um ponto para você estar dissecando. Enfim. Mas por que Deus institui ou instituiu o governo humano? O que é governo humano? O que você entende por governo humano? Quando eu penso em governo humano, eu penso que ele corresponde ao poder de comandar os outros e levá-los a agir de forma desejada. Então nós estamos falando de autoridade. E a gente vê no texto bíblico que da mesma forma como Deus instituiu, concedeu autoridade a Adão, agora ele vai fazer com Noé. Então, quando eu penso em autoridade, eu preciso pensar na questão da hierarquia. Hierarquia. E o nosso texto áureo, ele traz um texto lá em Romanos, no capítulo 13, que o apóstolo Paulo diz assim, eu gostei muito desse versículo, diz assim, Romanos capítulo 13, todos devem sujeitar-se às autoridades superiores, porquanto não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Ele. Olha só, quanta coisa boa aqui. Portanto, quem se recusa a submeter-se
a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação para si mesmos. Então, eu não sei que linha você vai conduzir a sua aula, mas a gente percebe nesse texto, se você continuar lendo, que Paulo ele se preocupa em trazer um ensinamento sobre isso, porque grande parte das autoridades daquela época ainda era pagã. Então ele precisa trazer para os cristãos, Paulo precisa ensinar os cristãos como se conduzir naquela sociedade. Como que devia ser esse relacionamento entre o crente e as autoridades governamentais. E ele é muito enfático, Paulo é muito enfático, ele é muito claro ao declarar que os cristãos devem obedecer às leis do Estado e viver de maneira respeitável e honesta. Por quê? Por muitas razões. Uma delas é que seria uma forma de testemunhar do amor a Deus, de quem é Deus, enfim, isso entre outras coisas mais. Todo o governo humano é estabelecido por ordenança divina. Eu só li 2 versículos, mas você pode ler todo o texto, se você quiser. E nós, os cristãos, os que se denominam cristãos, nós deveríamos ser os primeiros a dar exemplos, a respeitar as leis, a pagar os impostos, a respeitar as pessoas em posição de autoridade. É claro que existe exceção, e a única exceção a gente encontra lá no livro de Atos, no capítulo 4, versículo 19, 5 ou 29, que nós devemos não ser submissos a uma autoridade quando essa autoridade ela for francamente contra a vontade de Deus. Então a gente precisa estudar bastante com relação a isso. Mas sabe que eu gostaria de fazer uma ponte sobre o que Jesus fala lá em Mateus, no capítulo 8, dos versículos 5 ao 13, quando ele fala, ele conta, a narrativa bíblica nos traz aquele centurião romano, aquele centurião que procura Jesus e Jesus conversa com ele, ele vai pedir que Jesus vá até a casa dele porque o servo dele está doente. Então eu achei tão bonita essa passagem, eu gosto bastante dela, e eu trabalharia essa questão também da autoridade, alguns princípios de autoridade. Olha só que lindo, só para vocês terem uma noção do que nós podemos trabalhar também em sala de aula. Olha só, entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião suplicando: Senhor, meu servo está em casa, paralítico e sofrendo horrível tormento. Então Jesus disse: eu irei curá-lo. E ao que respondeu o centurião: Senhor, eu não sou digno de receber-te sob o meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado, porque eu também sou homem debaixo de autoridade e tenho soldados às minhas ordens. Eu digo a um vai, ele vai. Eu digo para outro faz, ele faz. Então olha só, quanta coisa a gente pode aprender aqui, só vou falar 2. Primeira coisa, só serve para ser autoridade
ou para exercer um cargo de liderança, alguém que está debaixo de autoridade, como disse esse centurião no versículo 9. Eu sou homem debaixo de autoridade e tenho homens que obedecem às minhas ordens. O que ele estava dizendo? Eu obedeço ordens e tenho também aqueles que obedecem às minhas ordens. Então, para eu ser alguém, para eu estar numa posição de liderança, eu preciso aprender a obedecer àquele que está acima de mim. Já pensou sobre isso? Olha que dica legal, que bacana para a gente falar em sala de aula. Um segundo aspecto é a questão do valor que o centurião deu à palavra da autoridade que falava com ele. O centurião, ele diz no versículo 8, mas dize apenas uma palavra. Ele estava dizendo assim, o senhor não precisa ir, basta apenas falar alguma coisa. Sua palavra, para mim, basta. O senhor não precisa estar presente. A importância da palavra de uma autoridade. E sobre isso nós poderíamos refletir muito. Será que eu, enquanto líder, estou tendo a minha palavra respeitada por aqueles que são submissos a mim? Será que você que é submisso está obedecendo a palavra do seu líder? Pense nisso. E aí dá pra gente trabalhar muitas coisas. Tá bom, gente? Então, um ótimo dia, final de semana maravilhoso. Que o Senhor abençoe a todos. Até a Escola Bíblica. Um abraço, fiquem com Deus. Até lá.